Agora na Band News FM, Acontece Lá em Casa, com a jornalista Gabi Monteiro. Oferecimento Construtora Fator Hilt, o apartamento dos seus sonhos já existe. Siga capri.residence no Instagram. Shopping da Bahia, fazendo parte da vida dos baianos todos os dias. E Hospital da Obesidade, emagreça de forma saudável. WhatsApp 982495671. Bom dia, tá começando Acontece Lá em Casa, esse programa que te ajuda a viver melhor, todas as quintas das 11 ao meio-dia na Band News Salvador, sextas-feiras, episódios novos no podcast do Acontece Lá em Casa, no Band Bahia Oficial no YouTube e também cortes virais no meu Instagram. Já me segue, Gabi Monteiro Oficial, tem a enquete do dia de hoje, viu? Vocês não podem perder. Gente, eu quero muito que vocês participem da enquete, entra lá nos meus stories, clica ou vai no Acontece Lá em Casa também, no perfil do programa, clica lá. Qual lixo mental mais acumula na sua vida sem você perceber? Mas o que é lixo mental, Gabi? Seguinte, culpa, ansiedade, raiva, autocrítica. Vai lá, responde que no final do programa a gente vai ter o comentário dessas duas figuras maravilhosas que eu recebo no meu programa hoje. Braulino Peixoto, neuropsicólogo, o homem à frente da Neurolog, e também Dr. Gustavo Cizan, meu médico por sinal, né? E ele é médico integrativo. Bem-vindos ao Acontece Lá em Casa, meninos. Tudo bem? Obrigado, Gabi. Eu estou muito feliz de estar aqui. Demorou, né, pra gente marcar esse encontro? Porque os dois, gente, aproveitem o programa de hoje para aprender bastante, viu? Porque os dois vão falar de uma coisa muito importante, que são a força do nosso pensamento, como é que eles influenciam no nosso corpo, inclusive nos nossos hormônios. Que história é essa, gente? A mente fala, o corpo responde? E os hormônios fazem o quê? É um nicho incrível, né, de respostas que o organismo tem à medida que nós captamos, seja pela nossa visão, pelos nossos sentidos, né, naturalmente existe uma resposta para o organismo. E isso dá inclusive para a gente mensurar em exames. Hoje já existem os testes dinâmicos que nós conseguimos flagrar, por exemplo, o aumento do cortisol. Sim, e o cortisol é conhecido como o hormônio do estresse, é isso? Exato. Agora, outro dia entrevistei um médico, um reumatologista, que me disse que quando o cortisol está baixo também é um problema. Sim, tudo no organismo funciona entre uma faixa de U, que é uma faixa de utilização, né? Uma faixa ótima de utilização. Né? Sim. E, naturalmente, o cortisol alto demais é ruim, como, de certa forma, também o cortisol baixo demais é muito ruim. Então, tem que estar dentro de uma faixa ótima, vamos dizer assim. Sim, o tal do equilíbrio, né? Exato. Programa de hoje eu recebo o Braulino Peixoto, neuropsicólogo, Dr. Gustavo Cizan, ele é médico integrativo. O que a gente pensa, o que a gente guarda, pode bagunçar ou equilibrar o funcionamento do nosso corpo. Verdade ou mito? Mais pura verdade, né? Antes de mais nada, Gabi, é bom destacar que nós trabalhamos juntos e Gustavo vai fazer 10 anos que estamos aí nessa troca de pacientes, né? Então estamos aqui para celebrar um pouco isso também, Gabi. Maravilha, 10 anos aí de... Eu acho que vocês super se complementam, rapazes. Sim, sim. Eu costumo dizer, se o meu trabalho é um neuroscan, né? Que é através desses booms elétricos, desses inputs elétricos que o cérebro gera e que influenciam os nossos comportamentos, nossas emoções. O que o Gustavo faz se o meu trabalho é a neuronavegação, a dele é um bioscan e é uma navegação metabólica ali que vai complementando muito. E, de fato, eu acho que o grande caminho, tanto da medicina como da neuropsicologia, é integrar cada vez mais justamente para perceber esses efeitos quase que imediatos, que muitos deles acontecem, muito que se falta é tecnologia para que a gente observe isso em real time, por assim dizer. E, nesse sentido, quando a gente pensa na neuropsicologia, fica mais fácil porque a gente consegue neuronavegar e acompanhar, de fato, as mudanças dos potenciais elétricos cerebrais, que depois, um pouquinho mais para frente, na linha do tempo, vai influenciar muito os hormônios, vai influenciar o sistema metabólico como um todo, e essa lógica de psicossomática ou psiconeuroimunologia é onde faz o nosso trabalho interagir conjuntamente. Mas eu quero exemplos na prática. Não Perfeito, adianta você me explicar perfeito. Tudo aí na teoria. Sim, queremos exemplos na prática. Me dá um exemplo aí de como... porque assim, uma vez eu fiz um exame com o Braulino, ele me encheu a cabeça
de eletrodos. E aí ele leu as minhas ondas cerebrais. Tá? Perfeito. Eu vou explicar aqui leigo, né? Porque eles são os caras que manjam disso. Mas achei muito interessante. Hoje em dia, esse tipo de exame é usado por psiquiatras, psicólogos, né? Como se fosse uma luz aí sobre o que acontece dentro do cérebro e que isso está causando no corpo e outras repercussões, né? Me traga um exemplo na prática. Eu tenho visto você postar alguns vídeos no seu Instagram de pessoas que tiveram uma grande melhora fazendo esse trabalho, né? Eu quero um exemplo de vocês dois. Qual que foi o caso que ultimamente mais impressionou vocês, né? Nesse trabalho de medicina integrativa junto com neuropsicologia? Fica claro para mim, por exemplo, Gabi, uma coisa que se fala muito, ou pelo menos no nosso meio, mas a sociedade conhece pouco, que seria a depressão orgânica. O que é uma depressão orgânica? São alterações metabólicas que podem deixar o sujeito abatido, deprimido e não tem uma causa psicológica de imediato. Principalmente na depressão orgânica, a gente consegue já captar aquilo que chamamos na neuropsicologia do marcador biológico para a depressão, que é quando o cérebro fica um pouco mais lento em determinadas áreas que são responsáveis para fazer essa elaboração. Na minha prática, ficou claro cada vez mais que não adianta você neuromodular um paciente, ele melhora o potencial elétrico naquela região, melhora os sintomas da depressão, mas a longo prazo, se não tiver o trabalho do Dr. Gustavo em ajustar esse processo metabólico, as coisas não caminham. Em linhas gerais, esses processos metabólicos na depressão orgânica, e aí Gustavo vai falar muito melhor dando continuidade, elas estão conectadas com disfunções na tireoide, por exemplo. Peraí, você está falando depressão orgânica, então, porque a gente fala de depressão meio que generalizando, né? Queria entender um pouquinho. Mas você botou esse orgânico aí no meio do caminho, que me deixou um pouco em dúvida, Braulino e Gustavo. O que seria uma depressão orgânica? Quais seriam os sinais? Como é que a gente percebe que a pessoa está vivendo esse quadro? Perfeito. Existem diversas glândulas que são imprescindíveis para o bom funcionamento do organismo, né? E naturalmente o funcionamento elétrico cerebral. À medida que você tem uma falência da sua, por exemplo, tireoide, que é uma glândula vital para o bom funcionamento, você pode ter como efeito consequência um déficit energético e isso ocasionar, inclusive, o que Braulino está flagrando na condição elétrica dos exames. Então, até a condição da sua tireoide, ou, por exemplo, uma falência ovariana, por qual motivo que as mulheres, quando entram em menopausa, por exemplo, têm uma forte tendência em desenvolver depressão? Porque, naturalmente, o estradiol, ele funciona como um neurotransmissor no sistema nervoso central, recaptando serotonina. Então, é muito comum, inclusive, na menopausa, a mulher o hormônio findar, né, acabar o hormônio e ela substitui isso por um medicamento, que é um recaptador de serotonina, mas esse não deveria ser o ideal a ser feito, né? O que deveria ser feito é observar se aquela mulher tem indicação para os hormônios e assim fazer. Então, veja que existem diversos fatores que podem levar ao que o Dr. Braulino pode flagrar no teste dele, como ele faz. Entendi. Então, assim, depressão não é tudo igual e não dá para fazer Ctrl-C, Ctrl-V no tratamento do amiguinho. Na verdade, sem sombra de dúvida, cada corpo não dá. é um corpo, cada cabeça é uma cabeça e cada tratamento tem que ser assim... O Gustavo acabou de dizer isso, né? Sim. Fazer os exames e, se for o caso de uma reposição normal, se for bom para aquela mulher, porque a gente vê muitas pessoas falando, médicos defendendo defendendo a reposição hormonal a qualquer preço, para todos, né? Não é bem assim, né? Não é. Existe uma individualidade bioquímica, né? Que cada indivíduo, obviamente, tem a sua, e a depender da indicação, a depender daquele indivíduo que está à nossa frente, a gente avaliando não só, por exemplo, o histórico familiar de câncer, mas, por exemplo, se ela de fato tem a deficiência hormonal, em qual momento ela desenvolveu, a gente ofertar esse hormônio para ela na dose adequada e no momento adequado. Entendi. A gente fala muito de lixos mentais. Uma vez eu fiz um programa com você que bombou, né, Braulino? Sobre lixos mentais. Me explica aí, o que é um lixo mental? Porque muita gente sofre disso e não sabe. E fica, inclusive, dando moral pro lixo mental, né? Exatamente. Por sinal, antes do Braulino responder, vá lá no meu Instagram, @GabiMonteiroOficial. Sempre tem uma enquete do dia. Tem também, não acontece lá em casa. Vá nos stories e responda. Qual lixo mental você mais acumula no seu dia a dia? Seria culpa, ansiedade, raiva, autocrítica? Já está bombando lá na internet. Diga aí, Braulino, o que é um lixo mental? Pois é, os lixos mentais são condições e ideias que ficam mal resolvidas na cabeça. A gente poderia chamá-las também de crenças limitantes,
que são pensamentos que vão limitando a tua possibilidade, inclusive em comportamentos no dia a dia. Então, em linhas gerais, são ideias mal resolvidas que precisam ser melhor digeridas, e quando isso não acontece, a mente se cansa e começa a deflagrar um resultado para o corpo daquela situação que não ficou bem resolvida. Um resultado prático disso: mágoa é tomar veneno esperando que o outro morra. Quando você não digere a sua mágoa e você fica ruminando aquelas ideias, aquela possibilidade que aconteça algo desagradável na vida da pessoa que te machucou de algum modo, aquele processo está todo em você, não vai atingir o outro. Então, por isso que a gente se expressa sempre com esse jeito didático de dizer que mágoa é tomar veneno esperando que o outro morra, mas é você que está se envenenando e adoecendo o seu corpo a partir das suas ideias, que vai impactando pelas emoções, e as suas células seguem esse caminho. E por isso que falam tanto que a importância do perdão, né? Sim. Gente, o perdão nunca é para o outro, na verdade. Exato, né? O negócio do perdão é importante, nunca é pro outro. Para você, entende? Fica aí a dica. E assim, não quer dizer que você perdoou, pode ter perdoado a pessoa, mas o acesso negado, né? Exato. Não vai ser melhores amigos daqui para frente, ou sim, né? Mas nunca sabe. Agora, perdoar é pra gente, não é pelo outro. Sem né? sombra de dúvida, é uma libertação para si. Você já chegou alguém no seu consultório, doutor Gustavo, você como médico integrativo, que você percebeu de alguma forma que aquele estado de ansiedade ou depressão ou de tristeza que a pessoa carregava estava ali ligado a mágoas e não a hormônios desregulados? Com certeza, eu costumo dizer que eu sou um médico que avalia a história, né? A história de vida daquele paciente. Então a gente tem tempo suficiente para isso, e em alguns momentos a gente flagra que é muito mais o desenvolvimento, o cansaço mental. O que ele desenvolveu como patologia é muito mais uma consequência do fluxo de pensamento que ele tem do que de qualquer outra coisa. Sim. Então a gente observa esses casos, sim. Mas aí faz o quê? Dá um chacoalhão na pessoa, dá um remédio? A gente conversa um pouco, faz algum fitoterápico, alinha e direciona para o nosso amigo aqui do lado. Tem que ser em conjunto, né? Tem que ser em conjunto. No programa de hoje, Dr. Gustavo Cizan, ele é médico integrativo, Braulino Peixoto, neuropsicólogo. A gente está falando do poder da mente, né? Em relação... A mente tem esse poder, né? De fazer coisas acontecerem no nosso corpo. Mas às vezes, não é só isso, né, doutor? Às vezes está como realmente não está tomando água, não está se alimentando, né? Não está se exercitando, achando que é um problema muito grave, mas não está fazendo a lição de casa. O que é que você acha que realmente interfere aí na qualidade de vida, até em melhoras de quadros de depressão, de ansiedade na vida das pessoas, não sendo medicação? O que a gente pode fazer na nossa vida para melhorar isso, antes de procurar aí esse meio que seria medicar, né? Você não escolhe como vai viver a sua vida, né? Você escolhe os seus hábitos, não é isso? E os seus hábitos coordenam como você vai viver a sua vida, né? Então, é muito da questão dos hábitos saudáveis que nós falamos todos os dias nas nossas redes, né? Então, a boa noite de sono. Um cérebro incoerente é um cérebro que não dorme por natureza, né? Então, uma boa noite de sono, alimentação adequada, né? Atividade física, que é mais do que uma pílula mágica para a depressão, né? Então, a manutenção desses bons hábitos faz com que você tenha uma mente sã e, naturalmente, um corpo são. Mas eu preciso estar motivado para fazer tudo isso. Eu estou sem motivação. A motivação, ela é complicadíssima, né? Porque ela não surge assim como uma mágica de manhã cedo. A motivação só vem quando a festa está pronta. Exatamente. Ela não eu adorei. participa dos bastidores. Ela pega carona. Pega muita carona a motivação. Quer dizer que a gente não é motivado. Não. O corpo, o cérebro, ele quer ficar na zona de conforto, não quer ter trabalho, né? Ele quer te manter vivo, respirando apenas. De confortável não tem nada, ainda tem isso. Exatamente. Estamos complicando aqui para os nossos ouvintes, né? Me fala um pouquinho de Vamos motivação. Vamos descomplicar. A motivação, Gabi, é o motivo que leva à ação. Né? Para se ter motivo, a gente já começa a pensar em propósitos. E tomada de decisão em relação ao que você vai levar de maneira disciplinar em sua vida, muitas vezes o inverso é o que acontece. Por que é que indivíduos sabotam até a sua capacidade de hidratação? Por que é que indivíduos sabotam as suas horas de sono como se fosse uma coisa que pudesse deixar para lá? Então, na psicologia, tudo isso são resultados e pedidos de socorro, de algum modo, né? O indivíduo está buscando chamar a atenção, deixando a própria vida num certo desleixo, por assim dizer. Então,
até nesse ponto, os lixos mentais podem estar, inclusive, comprometendo. Ou seja, para ficar bem claro, lixos mentais são capazes de comprometer a tomada de decisão e as condutas, ainda que sejam as mais básicas e as mais saudáveis. Isso também é uma leitura. E por que a gente se sabota? A gente tem que fazer um programa inteiro sobre sabotagem. Viu? Sim. Mas sim. vamos mostrar uma pontinha do iceberg aí, né? Por que mesmo sabendo que tem que se exercitar, que tem que ter relacionamentos saudáveis, que tem que dormir bem, que alimentação, né? Mesmo a gente sabendo de tudo isso, que isso melhoraria a nossa vida, a gente decide, de alguma forma, não fazer essas coisas na nossa vida e ficar vivendo, por exemplo, num papel de vítima. Sim. Né? Você falou, é uma forma de pedir socorro, também é uma forma de chamar a atenção, né? Por que a gente faz isso, entra nesse ciclo vicioso e como é que a gente sai disso, que é o mais importante. Perfeito. O que eu vejo em linhas gerais é que pessoas que receberam uma educação ou viveram num ambiente ainda na fase infantil muito acusador, ambientes de muito não, ambientes de muito impositivo, são pessoas que psicologicamente de algum modo saíram de si e se juntam sempre a pessoas ou a condições que o atacaram no objetivo de ser aceito. Olha que loucura isso. Você sai da sua posição sendo você mesmo o atacado e se junta às pessoas que estão te atacando. Então chega um momento na vida adulta que você começa a ter comportamentos sabotadores porque parece que você não é merecedor de nenhum tipo de construção de sucesso. Lembrando que o maior sucesso na vida é ser feliz. Não tem sucesso maior do que a conexão com o estado de felicidade, de bem-estar com você mesmo. Evolução. Então, o indivíduo de baixa autoestima, por exemplo, ele não consegue olhar para si e valorizar nada que ele possa ter de bom, porque está preso na ideia dele, a crença limitante que ele ouviu desde pequenininho, que ele não presta para nada, que ele não funcionou bem na escola, que ele não interage bem, que ele é assim, que ele é assado, mas tudo qualificações negativas. O indivíduo, para ser aceito, ou no intuito inconsciente de ser aceito, ele sai daquele momento do ataque e se junta às pessoas que estão o atacando. E essa presença de pessoas na sua mente inconsciente que é atemporal, ela começa a lhe acompanhar ao longo da vida. Perfeito. E ele acaba ruminando parte dos pensamentos também, e, inclusive comportamentos, que faz com que haja um evento bioquímico dentro do organismo. Então, algumas pesquisas mostram que foram observadas pessoas que estavam chegando para ser entrevistadas para o emprego. As pessoas que chegavam com uma visão, né, olhando mais para baixo, dentro de uma postura mais reprimida, eram pessoas que, por exemplo, tinham menos hormônio como o andrógeno, né, como a testosterona e outros hormônios. Então, o fato dela viver dessa forma, ela faz com que se mantenha de forma cíclica dentro desse fluxo de pensamentos e de comportamento. Então, peraí. Quer dizer que a forma como acontecem coisas pra gente que a gente não consegue digerir tão bem, né? Não consegue, aquilo vira um problema pra gente. Então, aí você continua levando aquela situação adiante, remoendo e se sentindo mal com aquilo e tal. Esse tipo de situação que seria mais mental, isso pode acabar num problema físico, ou seja, alterando hormônios de forma real? Sai ali nos exames que os seus hormônios estão mexidos por causa do seu estado mental? Com toda certeza. Com toda certeza. Por exemplo, as pessoas que dormem tarde, se você for observar o perfil alimentar das pessoas que dormem tarde, são pessoas que geralmente consomem muitos alimentos fast food. E são pessoas que acordam cansadas. O organismo, a mente, né, o seu estado bioquímico funciona dentro de um estado de emergência, de alarme. Então, ela só faz com que haja uma compulsão, a vontade de comer mais doce e açúcar. Como é muito volátil esse nível de energia, ela acaba entrando no loop infinito do dormir tarde para comer coisas que são mais calóricas e, naturalmente, as consequências disso. Vira um círculo vicioso, né? E progressivo. Inclusive de autossabotagem e benefício imediato. Porque eu estou triste, eu como mais. Eu estou triste, eu como um doce para acalentar. É o meu único prazer. É o único momento que eu me sinto bem. Porque eu não estou bem no trabalho, eu não estou bem na família, eu não estou bem com os amigos. Mas quando eu como, eu me sinto bem. Mesmo Olha que coisa. Momentaneamente, né? Mesmo que
Isso. E nessa altura vale o destaque, Gabi, que depois dos neurônios, as nossas células defensivas do corpo, nosso sistema imunológico, é o sistema mais sensível às nossas emoções. Sim. Se estamos alegres, o nosso sistema imunológico vibra e fica muito interessante a nossa sensação de saúde. Se estamos abatidos e tristes, o nosso sistema imunológico também sente esse impacto. Então, é bem importante destacar situações como essa, que é um exemplo imediato da relação corpo e mente e como os lixos mentais são capazes de nos impactar. E você que está aí em casa, quem não já teve uma raiva, uma chateação muito forte e ficou gripado logo alguns dias depois, né? Então isso é o claro exemplo de como as nossas emoções, as emoções especificamente negativas, são capazes de gerar um abatimento no nosso sistema de defesa, no nosso sistema imunológico, e imediatamente a gente entra num processo de adoecimento, ainda que seja uma gripe, porque os vírus estão o tempo todo nos atacando. Quem nos segura dessa possibilidade de não estar resfriado o tempo todo é exatamente a nossa estrutura de defesa, que é um verdadeiro exército celular que está nos protegendo. E um outro detalhe, que aí Gustavo vai me ajudar a falar muito bem disso, é quando o nosso próprio sistema imunológico decide atacar partes do nosso corpo. Aí a coisa fica... Por que isso acontece, Gustavo? forte. A gente ouve muito falar, né, doenças autoimunes, não é sobre isso que vocês estão falando? Exato. A gente ouve... Por que uma doença autoimune acontece, né? Às vezes, inclusive, pessoas que têm doença autoimune, quando você as conhece, são pessoas alegres e esfuziantes. Sim. A gente sabe que nos bastidores pode ser que ela não seja tão feliz assim, Sim. que aquilo pode ser uma máscara, né? Excesso e falta, né? Mas eu noto isso, que muitas vezes é assim, não é que assim a pessoa não é 100%. A pessoa que tem uma doença autoimune ou a pessoa que tem, vive doente, quando a gente conhece, ela não é assim tão triste assim. Não é sempre, né? A pessoa deprimida tem uma saúde frágil. O que é que explica isso? Me fala um pouquinho sobre isso. É um conjunto de pontos, né, específicos, mas a genética é importante, né? Mas passando a genética, a gente tem muito da epigenética, né? Que é justamente tudo aquilo que a pessoa faz no ambiente agora com a genética que ela herdou. Então, a gente observa que existem muitas condições que podem levar ao adoecimento. E como médico integrativo, nós avaliamos sempre o histórico da família, etc. A gente sempre entra nessas questões. A gente sempre observa que em pacientes que tiveram ou têm uma doença autoimune importante, elas passaram por um episódio na vida muito grave. Como se fosse uma fagulha, uma faísca que disparou aquela doença. Isso. Toda e qualquer doença, ela não se dá apenas por um evento. É sempre um conjunto de fatores, né? Então, aquela pessoa que já vem se alimentando muito mal, dormindo muito tarde, trabalhando em um ambiente extremamente tóxico, né? Não tem uma boa relação com os familiares, de repente acontece alguma coisa e aí é praticamente a última gota que afundou o navio. Então é sempre um conjunto. Então, às vezes a pessoa ela tá uma vida inteira naquela vida estressante, né? Porque o estresse é de vários, né? Então a pessoa fala, não, porque a minha vida é muito estressada. Eu sou estressada. A pessoa se denomina estressada, né? Então, uma pessoa que é muito estressada há muito tempo, tá lá lidando e tal, mas de repente a conta pode chegar. É Exato. isso. Não é legal você pegar esse papel para você. Não, eu tenho uma vida estressante, eu sou estressado. Isso não vai dar bom em algum momento. Eu gosto do pensamento do Carvalho, né? Que é justamente o dualismo, aquela questão do quente e do frio, né? Que eles se parecem muito. Mas a gente tem que entender que as doenças, elas é como se houvesse em uma ponta o quente e na outra ponta o frio. Para passar de um ponto para o outro, existe uma transição. Toda doença é assim. Para ser startada, ela vai gradativamente florescendo até o momento que chega o diagnóstico. Então, A questão é que a gente não respeita esse processo, não tem a sensibilidade de ouvir o próprio corpo, colocar as emoções no colo e ouvir o que é que ela tem a nos dizer. E esse impacto é gigante, né? Vocês falando de estresse, me vem à mente aqui os casos de homens, principalmente. Eu e Gustavo atendemos muitos empresários, onde eles não querem abrir mão em nenhum momento de um espaço para ter um poder de entrega para si mesmo diante da correria e do processo de produtividade. Eu sou o provedor, minha empresa depende de mim, por aí vai. Descargas de estresse, principalmente em um corpo masculino, Gabi, muitas vezes libera por uma ordem elétrica cerebral a produção de suco gástrico no momento em que o sujeito não comeu nada.
O suco gástrico foi feito para digerir coisas. Se não tem nada no estômago, ele começa a corroer e impactar as paredes do próprio estômago. E é assim que nasce a gastrite nervosa. Se o sujeito não respeita o desconforto que a gastrite gera, ela vai gradativamente se transformar em um processo de uma úlcera e por aí vai. Então o corpo vai dando sinais. A gente até teve um exemplo aí da Preta Gil, né? Sim. Que ela falou, gente, meu corpo estava dando sinais, Sim. né? Eu não ouvi, eu tenho consciência disso. Sim. O meu corpo estava dando sinais. Exato, Então, assim, exato. fico alerta aí nesse programa de hoje. Repare nos sinais, né? Consciência Sim. corporal é isso, né? Sim. A gente parar e ver, peraí, eu tô feliz desse jeito? Ah, não, Gabi, mas é poliana. Tem que sempre Sim. estar feliz. Ah, porque quem sempre está feliz é filtro do Instagram. Não, mas não é por aí. Eu acho que vocês falam muito sobre isso. A gente tem que viver, sim, em busca da felicidade, né? Não é que a gente vai estar feliz sempre, né? Tipo, Sim. parecendo o feed do Instagram. Mas essa busca da felicidade acaba dando um norte pra gente, ou não? Exato. Né? A gente não pode trocar o que a gente mais quer na vida porque aquilo que a gente mais quer agora, né? Então a gente tem que ter esse pensamento, né? Uma coisa que eu sempre converso com os pacientes é que hoje o mais importante é a nossa saúde, não há dúvida disso, né? Então é o ponto mais importante. Então, à medida que elas invertem, né, a questão da família, né? Saúde, família e trabalho, à medida que elas invertem isso, geralmente elas adoecem. E eu sempre digo, ó, em 10 anos, você fazendo o que você faz, você fica bom. Em 20 anos, você fica excelente, você vai ter o boom. E em 30 anos, você vai ser uma bomba, vai estar doente. Se você inverter essa ordem. Então, se você considerar isso, naturalmente, você vai chegar ao final da sua vida, até de ponto de vista financeiro, bem, mas destruído em suas outras áreas. Vai deixar uma boa herança, né? Então, Para ser destruída, inclusive, né? Uma boa herança para ser destruída. Eu Por canso sinal, de ver. pessoas que deixam grandes heranças acabam destruindo toda a família. Porque é um não teve um monte de nego preparo. brigando. E não teve preparo de sucessão. A verdade é essa. E ele provê, né? Foi uma pessoa que provê a vida Sim. inteira, aí deixa uma bela numa herança e uma briga interminável entre a família, porque só ficou ali provendo, ao invés de viver Exatamente. a relação, né? Ai, Saúde, ai. família e trabalho, não inverta a ordem. Não inverte a ordem. É Um isso que abraço eu para ia... Joel J, hein? Joel J. Ah, ele é maravilhoso. É dele essa Eu frase, sigo o sabe? Joel J. Boa. Colhem na porta da geladeira. Como é a ordem certa das coisas é Saúde, família e trabalho. trabalho. E embaixo, não inverta a Não ordem. inverta a ordem, eu amei. E é assim que a gente vai para o segundo bloco com essa conversa inspiradora com Braulino Peixoto, neuropsicólogo, Dr. Gustavo Cizan, médico integrativo. E o tema é: quando a mente fala, o corpo escuta, o peso dos lixos mentais na nossa vida. Já voltamos.
Estamos de volta com o Acontece Lá em Casa, esse programa que te ajuda a viver melhor, todas as quintas das 11 ao meio-dia na Band News Salvador, todas as sextas, episódio novo às 10 da manhã no podcast do Acontece Lá em Casa e os cortes virais do meu Instagram, em collab com os meus médicos e pessoas ligadas à saúde e bem-estar, todo mundo que passa por aqui. Gente que faz a diferença nas áreas da saúde, bem-estar, qualidade de vida, sempre trazendo temas que possam mudar a sua vida para melhor. Eu aprendo junto, é uma maravilha esse programa, meu melhor hora do meu dia. Vai lá no meu Instagram, clica nos stories e responda a enquete. Qual lixo mental você mais acumula sem perceber no seu dia a dia? Culpa, ansiedade, raiva, autocrítica? Esses são alguns deles, né? Porque existem muitos outros, né? Muita gente acha que só mente cansada, né? Mas na verdade é o corpo gritando. Quais seriam os sinais físicos que podem sinalizar um acúmulo de lixos mentais? Vamos para a prática. Boa pergunta, boa pergunta. A fadiga mental e física, ela é muito presente, Gabi, porque a pessoa, sem ter noção ou sem perceber, ela gasta um excesso de energia absurdo para manter a condição de que os lixos mentais ou as crenças limitantes, elas de fato são reais e não precisam ser quebradas. Olha que loucura. Então você começa a elaborar uma série de coisas para provar que as suas ideias... para provar para o mundo que você tem razão. Razão em estar magoado, razão em estar ansioso, razão em estar estressado, razão em estar triste. E isso gera um processo que só fortalece o processo de adoecimento. Por quê? Porque na medida em que você tenta provar para o mundo de que você está certo na sua mágoa, na sua ansiedade, no seu estresse, na sua depressão, a primeira a te acompanhar é a tua própria mente inconsciente. Então ela começa a construir várias coisas, inclusive o processo de mandar ideias para o seu corpo, para as suas células, que você de fato precisa adoecer para você não passar como mentiroso. Porque você está dizendo que aquilo é o que deve acontecer. Sim, o mundo não te acompanha, mas o teu mundo interno, o teu reino compondo todas as tuas células vai te acompanhar nesse processo. E para a mente inconsciente é mais válido que de fato você adoeça, porque você está dizendo que é assim que tem que ser, do que você passar como mentiroso. Olha que loucura. Que loucura, um minuto de silêncio para a mente agora. Incrível isso, né? Mas escuta, e como é que sai desse ciclo, né? Desse ciclo vicioso? Porque usa a palavra de novo, é um ciclo vicioso. Como é que a gente passa a ter um círculo virtuoso na vida, perfeito. Né? A tomada de decisão de ter clareza sobre isso, por que é que você se auto-sabota, por que é que você valoriza as crenças limitantes, ela está muito baseada no medo de perder, pessoas principalmente. Eu costumo dizer que o medo de perder altera condutas. Muitas vezes mulheres se submetem, ou até homens se submetem a condições de trabalho dentro de um relacionamento, porque tem medo de perder aquele trabalho, medo de perder o relacionamento. Já sabem que não estão felizes ali, mas parece que a ideia o medo do desconhecido é mais aterrorizante. Sim. Gostamos da zona de conforto, que de confortável não tem nada, porque é um ambiente familiar e conhecido. A gente conhece até os problemas e, às vezes, até o nosso jeito de adoecer com aqueles problemas. Mas, cada vez mais, a gente vai ficando longe do caminho da felicidade quando essas coisas vão acontecendo. Então, quando você starta na psicologia essa tomada de consciência, o segundo passo é reaver os prejuízos que foram causados metabolicamente. Perfeito. Então, assim, o nosso trabalho, né, quando pensamos na neuromodulação integrativa, na medicina integrativa, é justamente fazendo esses diálogos. Então, se o paciente chega primeiro em Gustavo, ele sabe que ele vai ajustar, mas para que aquele paciente não sabote e que continue na tomada de decisão de virar a chave do estilo de vida, ele precisa elaborar também psicologicamente. Sim. E essa elaboração não é só a psicologia clássica que todo mundo conhece, é uma elaboração de mudança verdadeira dos potenciais elétricos cerebrais, que é uma reprogramação elétrica cerebral completa que a neuromodulação, por exemplo, faz. Conjuntamente com o estilo de vida, né? Com a MED, consegue melhorar bastante. E falando sobre medo, existem corpos neuronais no nosso sistema nervoso central que são capazes de processar um medo como se fosse uma grande lesão no corpo. Por exemplo,
como um grande queimado, né? Você acaba estimulando corpos neuronais que são estimulados em pacientes que têm a maior parte do seu corpo queimado, e isso gera um efeito químico bioelétrico no seu organismo. A consequência disso, naturalmente, aquele indivíduo vai colher, por estar ruminando esse medo. E a questão de guardar os lixos mentais, eu acho que todo mundo tem. Eu vejo que é mais de uma questão de superfície, né? Onde está mais escondido, ou então mais superficial. Por exemplo, se a gente observar hoje a fototeca do nosso celular, vai ter um monte de foto que a gente não tem mais sentido estar ali. E a gente guarda mesmo assim. Mas esse lixo que está aqui, vamos dizer assim, essas fotos, hoje ela não tem nenhum impacto sobre mim, mas tem um impacto sobre o HD. O HD do celular, né, está sendo utilizado, então tem um impacto sobre você também. Você está trazendo uma metáfora aí, né? Exato. Tipo, de como fazer a faxina, né? Fazer uma faxina, que é um estado de consciência, né? Despertar a consciência para ir lá, preciso apagar esses lixinhos aqui, vou lá e apago conscientemente. Essa foto é tão linda, meu Deus, não quero apagar, mas não tem mais sentido, vou apagar. É isso. Sim. E vou desocupar um espaço que eu não preciso gastar mais energia com minha força de vida para mantê-lo aqui. Exatamente. Sim. O celular está sendo consumido, né? O seu HD, né, está sendo consumido para manter aquilo lá. Mas isso significa se libertar de pessoas, de relacionamento, de muitas coisas que a gente vai mantendo ao longo da vida, como se nossa energia vital fosse infinita e como se a gente não fosse morrer um dia. Exato, que é a única certeza da vida, né? E então a gente fica engraçado, né? Que as pessoas têm um grande baque, uma grande mudança na vida. A gente vê isso acontecer quando vem a vida em risco, né? Então, pessoas que quase morreram de Covid, ou pessoas que sofreram grandes acidentes, ou deflagraram uma doença por causa de muito estresse. E então, transformaram suas vidas. Por que a gente espera até esse momento? Por que a gente espera o elástico, esticar até não ter mais para onde ir? Por que a gente faz isso? Porque a gente se engana todo dia, como se pudesse acontecer com todos, menos com a gente, né? O processo de negação é o mecanismo de defesa mais conhecido e mais clássico do ser humano. Olha, eu tenho uma notícia ruim para dizer. Você está adoecido, tem cura, mas vai exigir um longo processo. Não é possível. Comigo, não. Comigo não aconteceu. Não é possível estar acontecendo isso comigo. Por que não, 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 né? O mecanismo de defesa da negação, ele é muito forte. É o mecanismo de defesa que mais cronifica o processo de adoecimento. Porque você vai negando. Tem mulheres que negam que estão com câncer de mama, por exemplo. Por isso que a conscientização é importante. Tem mulher que esconde até a última hora. Quando vai deflagrar que não suporta mais, já não tem mais jeito de tratar. Tem pessoas que escondem negligenciando uma dor no estômago que sente há anos, mas não procura o médico, não procura ajuda. O que é que essa pessoa está fazendo? Usando o mecanismo de defesa da negação para querer acreditar num pensamento mágico de adulto, já conversamos sobre isso aqui, de que aquilo não é possível acontecer com ele, mas os sinais estão lá, sendo evidenciados. E a pessoa negligenciando. Então, nem tudo a gente pode considerar que são coisas da mente e nem tudo a gente pode considerar que são coisas só do corpo. Eles vão se interligar de alguma forma. E interagindo entre eles, né? Um influencia sobre o outro. Que é o que a gente fala hoje, né? Da ligação entre mente e corpo, saúde mental e saúde física alinhadas. Vocês estão aqui defendendo o tempo inteiro. Hoje eu estou com o Braulino Peixoto, neuropsicólogo, o Dr. Gustavo Cizan, médico integrativo. Eles trabalham juntos e eles defendem há muitos anos, 10 anos, né? Eles estão completando. Uma década. E eles defendem exatamente isso e botam na prática isso, né? Induzem os seus pacientes, aconselham os seus pacientes para que haja um tratamento sustentável, ou seja, não adianta só cuidar do corpo ou não adianta só cuidar da mente, né? Engraçado que essa ficha demora a cair nas pessoas, né? Como é que a gente faz? Vocês acham que a comunicação, a informação tem esse poder de fazer fichas caírem na cabeça das pessoas? O que é que vocês diriam para as pessoas hoje que estão assim há anos infelizes com a sua vida ou há anos preocupadas com a sua saúde, tendo cada vez outros sintomas e tal? O que é que vocês diriam para essas pessoas? A vida é assim? Ou faz parte da idade? É por aí? Não é por aí. Eu gosto de uma frase de impacto que diz que se você quer perder o medo de morrer, batalhe incessantemente pela felicidade. Quando a gente está num senso de felicidade, a gente não teme nem a morte, né? E isso está no senso comum e no processo intuitivo de todos nós, de vários povos. Então as pessoas dizem assim: hoje eu estou tão feliz com esse acontecimento, com esse momento que eu estou passando,
que se eu morresse agora, eu morreria feliz. É o único momento que a gente especula a transição, sair do planeta Terra como habitante, quando a gente está num nível extremo de felicidade. Então, o que é que quebra os grandes medos é o estado de você percorrer, de você batalhar, porque a felicidade não cai no seu colo, ela é uma conquista de você batalhar para aquilo que você acredita que pode te trazer senso de felicidade. O senso de felicidade traz propósito e simplesmente tira a gente até do medo mais temido do ser humano, que é perder a própria vida, que é a morte. E eu reforço essa ideia do Braulino, porque faz total sentido. Eu peço para que as pessoas estejam ouvindo, principalmente os homens, que é justamente a questão de mergulhar para dentro, né? Sim. Que é se conhecer. O homem ele tem esse mergulho mais tardiamente. As mulheres, elas geralmente mergulham antes, têm a sua intuição, né? Obviamente acabam mergulhando antes, se entendendo antes. Sim. E obviamente faz parte da sua evolução, do seu propósito de vida, etc. Então mergulhar para dentro, se entender, é fundamental. Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Esse com certeza vai ser um dos cortes do programa, né? Porque foi um mega insight aí que vocês trouxeram pra gente. E quando você fala de homens, eu me preocupo porque os casos de depressão em homens têm aumentado e os casos de suicídio entre os homens têm aumentado. Meninas, se vocês entrarem na casa de vocês, seu marido estiver na cadeira chorando, já falei com você sobre isso, né, Braulio? Estiver na cadeira chorando ali, com a cabeça baixa, seu marido encontrar ele de volta do trabalho, chorando na sala, igual ele já te encontrou algumas vezes. Qual que é a sua reação? Então, quer dizer, que pergunta boa. A tristeza e o desespero dos homens não é socialmente aceito. Tipo, se o cara tá assim, a casa caiu, né? Sim. Me fale um pouquinho sobre isso. O homem como pilar, muitas vezes como o pilar ali, né, da família, obviamente que a mulher é fundamental estar junto para fazer com que aconteça essa progressão. A gente percebe que muitas vezes ele acaba fracassando emocionalmente, vamos dizer, não é bem um fracasso, mas acaba sentindo os golpes, né, do dia a dia e acaba gerando ali alguns efeitos naturalmente. A gente percebe algumas vezes até um homem fragilizado dentro do consultório, veja como isso é tão difícil para o homem. A gente percebe ele fragilizado na consulta, ele não se abre a ponto de revelar, mas a gente que tem um pouco mais de sensibilidade, a gente acaba investigando e ali acaba coletando aqueles indícios e direcionando para o colega. Mas para o homem também é muito difícil comigo, né? Sim, isso é clássico, né? E aí eu trago uma história a respeito disso, né? Porque, na verdade, a sociedade construiu algumas características que pareciam eminentemente ou predominantemente femininas, como amorosidade, acolhimento, ternura, temperança. E para o homem sobrou coragem, altivez, ousadia, força e por aí vai. E, na verdade, a mulher, ao longo dessas últimas 40 décadas, vem assumindo esse comportamento sem abrir mão de tudo aquilo que era predominante nela. Então, as mulheres ficaram, de fato, como seres humanos no planeta Terra, muito mais completo e muito mais hábeis, com muito mais destreza. E hoje não há outro caminho, Gustavo. Nós, homens, nossa comunidade aí do gênero, precisa trabalhar para a gente assumir também esse senso de sensibilidade, de temperança, de ternura, de acolhimento. E essa prática que vai formar a sociedade do futuro lá para frente. E isso não é um poder de escolha. Precisa ser assim. Porque a sociedade já está entrando em colapso. Perfeito. Justamente pela tentativa impositiva que esse processo másculo que funcionava há 40 décadas atrás, que agora não funciona mais. O mundo mudou completamente. E aí, quando o homem se percebe tentando impor isso em pequenas escalas, como em relacionamentos abusivos, onde ele tenta submeter a mulher a essas condições e esse processo não funciona, ele parte para impor ainda mais força, agressividade, e por isso que a sociedade está vivendo esse impacto. Mas em questões macro, a gente também vê que os grandes conflitos que estão acontecendo no planeta Terra hoje, das grandes guerras, me refiro a isso, são decisões tomadas por iniciativa masculina. Tenho certeza que a mulher encontraria caminhos do meio ali, como a presidente da Nova Zelândia encontrou para lidar com o Covid, como outras mulheres se destacaram aí, como a própria presidente do México decidiu costurar ali os embates com o presidente Trump, e as soluções aparecem. Então, assim, está na hora desse despertar masculino, sem sombra de dúvida. Isso. Gabi, eu acho que a gente vai ter que fazer um grupo terapêutico de homens bem-sucedidos que não fazem pessoas sofrerem. Boa!
boa, excelente, adorei. Sensacional. Vocês acham que a culpa é da testosterona? Não mesmo. Não. Porque botam a culpa na testosterona direto, né? Não, porque coitada fulano dela. traiu o esposo. Não, porque isso é do homem. Isso aí é aceitável e tal. Tem toda uma geração, né? Os homens que hoje têm 65, 70, 75, 80 anos, era super normal você trair a esposa porque era testosterona. É homem, é macho. Precisa Inclusive o disso. despertar, Gabi, das mulheres mães que se contrapõem a essa criação, vamos dizer assim, já são elas as responsáveis por essa nova forma masculina, de um homem que continua forte, que continua decidido, que continua ousado no mercado de trabalho, mas que também tem a prática da sensibilidade, da escuta, da temperança, do acolhimento. E por Mulher aí forte, vai. homem forte. E, por exemplo, né, você falou que isso afeta as gerações, os nossos filhos e tudo mais. Se você pegar alguma pessoa de repente 40, 50 anos e perguntar quantas vezes ela ouviu Eu Te Amo do pai, algumas poucas vezes talvez, mas se você perguntar essa nova geração quantas vezes ouviu o Eu Te Amo, certamente o menino vai falar que ouve todo dia. Né? Então, você tem que trazer esse elemento para os homens que é fundamental dentro de uma família saudável, né? Sim, perfeito. Quando eu fui pai de um homem, eu aprendi a beijar o meu filho. Hoje eu encontro os meus amigos e eu beijo meus amigos. E isso traz uma ternura com a liberdade que eu disse, poxa, isso é uma conquista da minha evolução como homem, como pai, como amigo e por aí vai. Obviamente eu não tive isso na minha família. E olha que meu pai se transformou. Hoje meu pai, toda vez que você publica o seu avô, eu fico lembrando do meu pai, porque ele ressignificou muito a vida nesse sentido. E é um cara super jovem. O pessoal encontra assim com a gente e pensa que ele é meu irmão mais velho. Olha que coisa. Dizem que os filhos é a cura do pai, né? Sim, acredito faz nisso. todo sentido. Ser pai liberta de alguns lixos mentais, Gabi. Pois é, porque tem a questão da repetição de padrões, né? Que isso daria um outro programa, né? Por que a gente repete padrões, mesmo aquelas coisas que nosso pai fazia com a gente, que a gente odiava? Por que a gente repete e por que a gente para com isso? Tudo é questão de trazer para reflexão, né? Mas isso dá um outro programa inteiro, esse tema é ótimo. Vamos falar aqui da resposta. Eu queria ver se dá tempo da gente falar um pouquinho de espiritualidade, doutor Gustavo, se ela pode ajudar a regular hormônios do bem-estar, se isso tem base científica, antes de dar o resultado da enquete. Sim, legal. A espiritualidade, nos últimos 10 anos, vem sido muito estudada dentro da medicina, até para ser um elemento de comprovação, né? E a gente tem, por exemplo, a oração que a gente chama de transição, a oração de intercessão e tudo mais, que é feita duplo cego randomizado. Olha que coisa doida isso. E eles colocam, naturalmente, o paciente em unidade intensiva, recebendo aquela oração de intercessão, e ele observa que em duplo cego randomizado, aquele paciente que recebeu as orações em função da família... Peraí, o paciente está internado numa UTI, unidade intensiva, exatamente. Ah, sim. Tá e lá aí, ouvindo orações. Exatamente. A família... Desacordado. A família fazendo as orações e tudo mais, e quando comparado com outros indivíduos, eles têm resultados melhores. Comprovação científica recente, incrível. Né? Então, naturalmente, existe algo, né, dentro de um campo mórfico, né, de uma condição télica, onde aquele indivíduo ele acaba melhorando, né, suas funções biológicas e bioquímicas em função daquele processo. Então, hoje... Isso é perfeito. Estou bege. Deus é incrível. É sério, incrível. Isso é perfeito, né? Nossas células têm o poder de bisbilhotar tudo que a gente pensa, age e faz, e também o poder de ouvir aqueles que os vínculos afetivos e emocionais estão ali dedicados a nós. A espiritualidade, ela promove, ainda que numa oração simples do dia a dia antes de dormir, um estado diferenciado de consciência. Esse estado diferenciado de consciência manda mensagem para todo o nosso corpo. É como se a mente dissesse assim: atenção todas as células, num top de 3 segundos entraremos em um estado de temperança e tranquilidade, antes de dormir. Incrível. Né? Incrível. É mais ou menos assim. Incrível. Então, os estados da espiritualidade, eles ressignificam o estado elétrico, cerebral, e essa atividade ela também é transmitida para o corpo, né? E acho fundamentalmente, Gabi, que falar dessas coisas é também falar do momento em que a ciência toca o dedo de Deus. Outro programa. Totalmente. Olha, é o seguinte, a gente está num saci danado aqui, porque a gente já desencavou aqui uns 3, 4 assuntos para fazer uma série,
mas eu amei, e isso vai virar corte, a questão da espiritualidade na nossa vida, mesmo que tenha sido só essa breve palavrinha de vocês, mas já gera belos insights. Olha, eu pedi para o público do Acontece Lá em Casa participar da enquete. A enquete ficou no ar desde ontem. Sempre tem uma enquete no meu Instagram, tanto para os programas ao vivo quanto para os programas dos podcasts, né? E aí a de hoje foi... quando a mente fala e o corpo... Não. Foi... Qual lixo mental você mais acumula sem perceber? Culpa, ansiedade, raiva ou autocrítica? E vocês responderam... Ficou muito... as pessoas são bem variadas. A maioria das pessoas respondeu raiva. Sim. Que a raiva é o que mais atrapalha na vida delas. Depois a ansiedade, depois a culpa e a autocrítica. E aí, vamos terminar falando da raiva? O que é que a raiva causa no nosso corpo? Tanto na saúde mental quanto na física. Perfeito. O estado de raiva, ele deflagra algo que é um estado geralmente que logo depois vem uma composição que a gente chama de luta ou fuga. O estado da raiva te prepara fisicamente e mentalmente para lutar ou para fugir, né? Ou as duas coisas ao mesmo tempo. Aí imagine você compor vários estados de raiva e essa luta e essa fuga nunca vem. Então é sempre um estado de viração onde você se prepara, se monta para aquela situação, que é uma situação de estresse, e esse estresse ele é imaginário, ele está na tua construção. Porque tudo que o teu cérebro pensa não tem diferença alguma do que você está vivendo. Ele compõe e impacta o corpo de acordo com os seus pensamentos, e exatamente igual se você tiver nenhuma experiência real sobre aquilo, não só uma lembrança ou uma recordação. Então imagine o que é o processo da mágoa e da raiva junto. Você se recorda de algo que te magoou e você remonta todo o estado da tua raiva como se no próximo segundo você fosse brigar com aquela pessoa que nem ali está. E seu cérebro acredita é um que grande desgaste. Está acontecendo naquele momento. Exato. Né? E aí você está se desgastando desnecessariamente, né? Então por isso que a mágoa é tomar veneno esperando que o outro morra no processo da raiva, né? Imagina. Tem um grande exemplo sobre isso, que é um comandante, né, de uma determinada tropa aqui em Salvador, e ele... Você cuida da polícia, né, Gustavo? Alguns ali, a gente tem alguns comandantes que são incríveis, e um deles tinha desenvolvido uma condição dentro do próprio batalhão onde estava muito complicado, estava enfrentando muitos problemas lá dentro, e ele começou a observar que à medida que ele se arrumava na segunda-feira para ir, ele começava a se sentir um pouco mal, e aí a esposa dele, enfermeira, olhava a pressão dele e a pressão dele ficava alta. Falou, vamos fazer o seguinte, em vez de você medir a pressão na segunda-feira, a gente vai medir na sexta ou no sábado e tudo mais. Então, à medida que ele colocava a roupa para ir para o batalhão, a pressão subia. Sábado e domingo a pressão dele estava normal, né? Incrivelmente. E o que acontece? Você starta no seu organismo uma produção de cortisol associada a uma amiga prima chamada adrenalina. E essa noradrenalina faz uma vasoconstrição periférica, faz uma série de rigidez arterial e induz uma série de efeitos onde torna o indivíduo pré-hipertenso naquele momento, porque está preparado para lutar ou para fugir. Sim. Então, toda segunda-feira era dia de se vestir para ir para a guerra. Para a guerra, exatamente. Então, qual é a solução? Aumentava a pressão do cara. Exato. Só dele pensar no estresse que ia ser. Só dele pensar em ir, imagina. Então, qual seria a solução? É ele sair do batalhão? Obviamente que não. Né? Então, a gente vai ter que ressignificar esse processo. Né? Minha Nossa Senhora, vai vendo, gente. É profunda essa conversa, né, entre mente e corpo. A gente começou aqui, eles vão voltar. Braulino Peixoto, neuropsicólogo, Dr. Gustavo Cizan, médico integrativo. Falamos sobre quando a mente fala, o corpo escuta, o peso dos lixos mentais na vida. Obrigada, viu? Foi maravilhoso o papo com vocês. Como sempre, né? Eu sou fã deles dois. Como é que vocês estão no Instagram? Para o povo que gostou, seguir vocês e poder... Porque vocês têm vários vídeos legais também, viu, gente? Sigam os dois, assistam os vídeos dos dois, porque tem muito insight bacana no Instagram dos dois. Dr. Gustavo Cizan. Oficial. No Instagram. E Braulino. Braulino Peixoto. Braulino Peixoto. Já sigam aí. Gente, obrigada, meninos. Obrigado. Foi massa. Um abraço, Gabi. Sempre um prazer estar com você aqui. Eu também acho. Próxima quinta-feira tem mais, pessoal. E também tem episódio novo no podcast do Acontece Lá em Casa, toda sexta-feira, às 10 da manhã.